Capítulo 1073. Ao retornar ao mundo acima da névoa cinza, Klein sentiu a frieza em seu corpo se dissipar rapidamente. Não havia mais vermes espirituais tentando dar origem a novas consciências. Um momento depois, a longa mesa de bronze manchada apareceu diante dele. Ele viu que os corpos espirituais da senhorita Justiça e de Leonard estavam gradualmente se tornando mais claros em meio à fina névoa cinza, embora ainda mantivessem um certo borrão. Depois que a névoa cinza girou em torno deles e afundou no chão, Klein perguntou: "Como vocês estão se sentindo agora?" Ele usou o tom habitual de German Sparrow, mas imediatamente se lembrou de como seus resmungos internos, pensamentos íntimos, análise habitual e ele zombando de Leonard haviam sido expostos. Ele não conseguia mais manter sua imagem diante da senhorita Justiça. É tudo culpa do Leonard. Seguindo o conselho da psicóloga, não só não usei uma máscara grossa desta vez, mas até removi a fina. Esse pensamento passou por sua mente inconscientemente enquanto ele cortava seus pensamentos e olhava ao redor cautelosamente. Ele ainda não havia se livrado do medo de ter seus pensamentos falados em voz alta. Felizmente, este não era mais o lugar que ele chamou de Salão da Verdade. Não havia mais poderes mágicos que ele não pudesse defender novamente por meios normais. Era óbvio que Audrey e Leonard também tiveram um trauma semelhante devido ao estresse pós-traumático. Um franziu os lábios de repente, enquanto a outra endireitou-se, como se tivessem pensado instintivamente em alguma coisa. Após alguns segundos de silêncio, eles se lembraram que o mundo havia perguntado sobre a situação deles, então rapidamente voltaram sua atenção para o caminho certo. Sinto como se algo estivesse sendo purificado. Tive a ilusão de que me dissociaria em uma segunda personalidade. Não era uma segunda personalidade, parecia que uma consciência que não me pertencia estava despertando dentro do meu corpo. Sim, agora se foi. Louvado seja o Senhor Louco. Audrey fez uma psicanálise de maneira bastante profissional antes de expressar sinceramente sua gratidão. Posso aceitar abertamente tal gratidão. Esse foi um pensamento perigoso. Felizmente, os pensamentos da senhorita Justiça e de Leonard não se voltaram para o louco enquanto estavam dentro do Salão da Verdade. Caso contrário, eu definitivamente não conseguiria resistir à vontade de responder. Isso significaria o meu fim. Meu sentimento de vergonha me fará perder o controle imediatamente, me transformando em um amontoado de vermes espirituais. O pensamento de Klein brilhou quando ele respondeu seriamente: "Louvado seja o Senhor Louco." Louvado seja o Senhor Louco, como um crente da deusa da noite eterna, Leonard repetiu hesitantemente e rapidamente mudou de assunto. Não há nada de errado comigo também. Agora mesmo, senti algo me chamando por trás da porta de bronze. E você? Vendo que Leonard havia confirmado sua condição, Klein colocou o crucifixo do Sem Sombra e a garrafa de metal contendo seu sangue na mesa longa e manchada à sua frente. Eu também senti o mesmo, ele respondeu com certeza. Eu também. Não foi uma ilusão. Fiz uma análise por conta própria, disse Audrey em um tom muito claro e seguro. Leonard segurou o queixo e disse: "O que poderia ser isso?" Na verdade, foi necessário um deus antigo para selar algo atrás do trono. Depois do que aconteceu antes, ele sentiu que não tinha mais uma boa imagem diante da senhorita Justiça, então sua postura tornou-se mais casual. Podemos tentar analisar isso. Audrey olhou cuidadosamente para o mundo. Ela teve uma profunda impressão da capacidade deste cavalheiro de coletar informações, fazer conexões, completar uma análise e inferir as informações em um curto período de tempo. Klein pensou por um momento e disse sem qualquer inclinação: "Existem apenas 3 possibilidades.
Primeiro, é uma criatura poderosa da segunda época do mundo real. Está pelo menos perto da sequência 0, e o dragão da imaginação Ankevelt a selou atrás de seu trono e abaixo da cidade dos milagres Liveseed. No entanto, não acho que isso seja muito provável. Isso ocorre porque aquele Deus antigo definitivamente tinha suas razões para criar este livro e colocar Liveseed nele enquanto afetava o mundo do livro e o mundo real. É improvável que ele coloque um elemento imprevisível aqui por longos períodos de tempo. Sim, todos nós sabemos que temos que eliminar possíveis acidentes. Além do mais, um Deus antigo, Audrey assentiu levemente e começou a discutir seriamente com o mundo. Nesse momento, Leonard riu e disse: talvez um Deus antigo como o dragão da imaginação tenha visto certas cenas de um futuro distante, e acredite que o item selado ajudará ele a alcançar seus objetivos. É por isso que eu disse que não é impossível, mas é altamente improvável, respondeu Klein calmamente. A segunda possibilidade é que o item selado seja a chave para a estratégia do dragão da imaginação Ankevelt. Assim que este livro e 008 se encontrarem, o selo será liberado e esse objeto retornará ao mundo real e trará certas mudanças. Acredito que esta teoria tem a maior possibilidade. Entre eles, talvez também envolva a verdadeira atitude ou intenção do dragão da sabedoria. Então o que poderia ser? O Senhor Louco disse uma vez que, depois que Adam obteve 008, ele está ainda mais perto de ser divino. Como resultado, os tempos mudaram. Isso significa que Adam reuniu todos os ingredientes para a poção visionário e está prestes a completar o ritual. Há algo de errado com meu entendimento? Audrey compartilhou seu ponto de vista. Eu também não tenho certeza. Vou orar ao Senhor Louco e ver se consigo uma revelação mais clara. Klein não queria dar uma resposta firme. Infelizmente, o velho é um anjo da quarta época e não sabe muito sobre a segunda época, mas ele não desconhece Adam. O estrela Leonard disse pensativamente: vou tentar. Ele queria dizer que tentaria investigar, mas ao lembrar que os dois conheciam seu segredo, ele desistiu de tais pensamentos e disse diretamente: tentar perguntar ao velho. Desculpe incomodá-lo, Audrey agradeceu sinceramente. Do ponto de vista dela, isso era uma questão referente ao caminho do espectador. A pessoa mais preocupada com isso era, sem dúvida, ela mesma, enquanto outras apenas prestavam ajuda. Então ela disse: a terceira possibilidade é que exista algum tipo de objeto ou monstro selado dentro do mundo do livro. Sim, pode estar intimamente relacionado ao mundo do livro, e destruí-la pode causar o colapso do mundo do livro. Portanto, tudo o que Ankevelt fez foi selá-lo. Klein compartilhou sua teoria. Audrey pensou um pouco antes de dizer: tenho uma ideia sobre essa possibilidade. Vendo o Senhor Mundo e o Senhor Estrela lançarem seus olhares, aguardando uma resposta, ela diminuiu a velocidade e disse: estou considerando isso de uma perspectiva psicológica. Uma vez que o mundo do livro foi criado pela visão de Ankevelt, o mar do subconsciente coletivo ali seria definitivamente formado como resultado. Teria sua psique, emoções e sentimentos marcados nele. Talvez a cidade dos milagres, Liveseed, cele as partes mais extremas dessas coisas. São o trauma ou o medo do dragão da imaginação. Alguns assuntos aterrorizantes da sua consciência podem ser projetados nesta marca. Enquanto ele não puder derrotá-los, e se isso não tiver sido resolvido no mundo real, o mar de subconsciente coletivo do mundo do livro não pode ser destruído e só pode ser selado. Se forem ignorados, contaminarão lentamente o mar do subconsciente coletivo e farão com que o desenvolvimento da história se desvie do caminho pretendido. Leonard estava mais concentrado do que quando participava das reuniões dos Luvas Vermelhas.
Ele não pôde deixar de mencionar quando ouviu isso. Como um Deus antigo que governava o céu e a mente, o que poderia ter deixado um trauma irremovível e criado uma sensação de medo tão intensa? Não sei, Audrey balançou a cabeça francamente, se for apenas uma análise psicológica, já que está selado sob o trono e no fundo da cidade dos milagres, e é alcançado por um túnel, significa que a fonte do trauma e do medo vem do subsolo. Portanto, o dragão da imaginação o selou, não. Ele isolou a projeção mental vinda do subsolo. Caso contrário, por que não estaria ao lado do trono, nas profundezas do salão, em uma prisão especialmente criada ou em outro lugar? Ao ouvir as palavras da senhorita Justiça, Klein imediatamente pensou no que havia acontecido com a senhorita Mágica e a senhorita Julgamento. Segundo informações fornecidas pelos sanguíneos, elas encontraram um antigo castelo de idade desconhecida. No fundo do castelo havia uma porta de bronze que parecia selar algo aterrorizante que vinha do subsolo. Uma vez que se aproximassem da porta ou permanecessem nas proximidades por muito tempo, seriam corrompidos, morrendo de forma trágica. Era um antigo castelo construído para se defender de algo desconhecido. Foi originalmente guardado por humanos de uma era desconhecida. Depois que os sanguíneos o descobriram, ninguém se atreveu a entrar. Naquela época, pensei que poderia estar relacionado a demônios e que era necessário ser um semideus para explorá-lo. Poderia isso estar relacionado ao selo em Live Sage? Os pensamentos de Klein vagaram enquanto ele rapidamente encontrava as informações relevantes em suas memórias. No caminho para as ruínas da Batalha dos Deuses no navio de Ketoa, ele encontrou o chamado Poço Profundo. Naquela época, a marinheira do futuro, Nina, mergulhou no fundo do mar e fez uma série de investigações. Ela disse que não era um poço gigante. Era profundo e escuro, impossível para uma criança humana entrar. O fundo não podia ser visto e havia estranhos sinais de corrosão ao longo das paredes internas. Ao seu redor havia edifícios de ferro desabados. De certo modo, este também é um túnel que vai para o subsolo. Klein olhou em volta e ponderou antes de dizer: "Você se lembra do assunto que a senhorita Mágica mencionou? Sob um castelo abandonado na Floresta de Laire, há um par de portas que selam uma poderosa força corruptora." Ah, certo. Audrey instantaneamente recordou o passado. Será que nos primeiros dias da Segunda Época, naquela era antiga, os seres sobrenaturais tinham algum inimigo comum e terrível que veio do subsolo? Talvez. Klein não conseguiu dar uma resposta afirmativa, então aproveitou a oportunidade para dizer: também pode ser como as muitas previsões do Apocalipse que afirmam que o perigo vem do cosmos. Sim, Audrey e Leonard não sabiam muito sobre esses assuntos, então não podiam discutir o assunto muito profundamente. Vamos terminar aqui por hoje. Depois de termos uma compreensão preliminar da situação, tentaremos fazer experiências nos murais. Além disso, lembrem-se de manter isso em segredo. Klein lançou um olhar para Leonard e disse: "Ah, depois que você retornar, ore ao Senhor Louco e peça que ele seja a testemunha de nossos votos de não divulgar os segredos um do outro." Audrey não se opôs e acrescentou: "Vou usar a hipnose para esquecer certos assuntos aqui, para evitar que eu me lembre deles quando voltar." Ponto.